Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amados em Cristo, shalom, amada igreja, shalom, amados que não conhecem a Jesus ainda. Meu nome é Paulo Pérez, sou pastor do Ministério Sementes de Cristo e é um prazer compartilhar da palavra de Deus, da palavra poderosa de Deus que dá a mim e a você a oportunidade de conhecer este manual de vida, esta palavra que é viva, que é eficaz e pode nos regenerar, transformar a nossa vida. Algumas pessoas, alguns cientistas, alguns filósofos, alguns da medicina, eles falam que uma pessoa que está sob o domínio do álcool ou das drogas, ele é permanentemente, ou seja, por toda a sua trajetória, ele é um dependente. Eu não contesto a posição da medicina, amados. O que eu declaro é que esse Deus vivo, eu confio que Ele é suficiente e capaz de uma pessoa que outrora era dependente químico, usava drogas, todos os tipos de drogas, usava o álcool, todos os tipos de bebidas, ele pode ser, sim, regenerado, transformado para a glória de Deus, eliminado. Certa vez eu fiz uma visita a um psiquiatra, juntamente com um rapaz, eu fui com ele para que houvesse um tratamento e esse psiquiatra falou, olha, uma vez dependente do álcool, alcoólatra nunca mais será, nunca mais mudará, ele pode até parar por um tempo, mas voltará. Uma vez dependente da química das drogas, ele certamente voltará. Amados, para a glória de Deus, eu passei por essa trajetória alguns anos atrás e para a glória de Deus, eu nunca mais senti desejo ou vontade ou provei disso, mas com o entendimento de que Deus estabeleceu isso. Eu não fui em clínica, eu não estive no médico, mas simplesmente eu clamei ao Senhor. E Ele ouviu a minha voz, porque era um clamor de renúncia ao que eu fazia. Eu renunciei o meu pecado, eu renunciei aquilo que eu vivia e pedi, Senhor, eu não aguento mais, por gentileza, me tira dessa vida. E eu não conhecia, amados, eu só conhecia de ouvir falar. E Ele transformou a trajetória da minha vida, como Ele pode fazer na sua, que talvez tenha um vício, talvez esteja numa dependência. Nesse exato momento, você que está ouvindo, talvez você esteja na dependência do tabagismo, do álcool ou das drogas. O Senhor Deus, Ele é suficiente e capaz de retirar tudo isso de você. Agora, alguns precisam de um medicamento, precisam de estar um acompanhamento médico. Amém, amados? Eu não sou contra a medicina. Pelo contrário, eu também vou ao médico de vez em quando. É necessário, eles foram homens capacitados, instruídos, estudaram para isso. E Deus os capacita também. Por isso, você pode ir ao médico, você pode receber medicamento. Amém, isso é extremamente natural. É bom, mas algumas experiências que nós temos com Deus acontece o sobrenatural, o milagre. Aquilo que é natural acontece naturalmente, aquilo que é sobrenatural acontece conforme os milagres estabelecidos de Deus. E eu quero compartilhar um texto com a amada igreja, com os irmãos que estão ouvindo, está em Mateus capítulo 4, do versículo 12 ao 17, que diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se da Galileia e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, a caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante passou a Jesus pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, ou o reino de Deus. Amém? Amados, que passagem poderosa, que situação que nos revela o poder, a majestade de Jesus, onde entra num lugar, onde a palavra estabelece aqui terra de Zebulon, terra de Naftali, a caminho do mar, além do Jordão da Galileia
dos gentios, Galileia dos gentios. Ele está dizendo que os gentios eram o povo excluído do povo judeu. Era o povo que não era escolhido, digamos assim, era o povo que vivia apartado, ou seja, a palavra, as promessas, tudo aquilo que aconteceria era somente para o povo judeu. Essa era a interpretação do povo judeu. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, alcançou alguns do povo judeu e alcançou aos gentios, que nós somos, que não somos judeus, somos os gentios, denominados pela palavra no Novo Testamento aqui, que nos revela no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, declarando que quando Jesus entra a este povo que jazia em trevas, a palavra está dizendo, amados, eles estavam vivendo em trevas, ou seja, não conheciam a luz, estavam vivendo sob domínio de Satanás. Alguns de nós, amados, nós não estamos inseridos nesse texto e nem neste lugar. Alguns de nós estão vivendo aqui, em Rita do Araguaia, em Alto Araguaia. Alguns de nós estão vivendo em Rondonópolis, Mineiros, em tantas cidades do Brasil, Paranaguá, São Paulo e tantos lugares. Mas nós precisamos entender que a glória de Deus se manifesta aonde Ele quer, aonde Ele deseja fazer algo tremendo e poderoso, como Ele fez nesse lugar. O povo jazia em trevas, viu grande luz, ou seja, o Senhor da glória entrou naquele lugar. E o que era trevas foi manifestado através da luz, a luz de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento. Então essa luz veio para transformar aquilo que estava aniquilado, aquilo que estava derrotado, e fazer com que aquilo se transformasse em um lugar limpo e puro por causa da presença de Deus. É o que eu tenho declarado, amado, como pastor, como igreja, declarado sobre estas cidades, Alto Araguaia, Santa Rita do Araguaia, as demais cidades, os demais estados da nação brasileira, o Brasil, o governo brasileiro. Nós estamos declarando sobre a nação brasileira, não sobre pessoas, amados. Sabe, amados, algumas pessoas falam, mas pastor, você gosta desses líderes corruptos? Você ora por eles? A palavra de Deus nos instrui isso, amados. Nós não somos os condenadores, aqueles que condenam os políticos, nós somos transformadores de situação. Deus nos colocou aqui na terra como igreja para transformar uma situação que vive em trevas, que está em trevas, para que vejam a maravilhosa luz que está em nós através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Portanto, se você não entende ainda que você está inserido aqui, nós estamos vivendo em duas cidades pequenas, nós estamos aqui na divisa de Goiás e Mato Grosso, Alto Araguaia, onde estamos gravando aqui o programa, e do lado, que simplesmente cortado por um rio, o rio Araguaia, uma ponte, o estado de Goiás, aí denominada Santa Rita do Araguaia. Essas duas cidades pequenas podem ser transformadas pela glória de Deus, como este povo foi? Claro que sim, mas nós precisamos crer, nós precisamos acreditar como líderes espirituais, como fiéis na fé, fiéis a Cristo, homens e mulheres convictos de quem Deus é. Não é por nós, não somos nós que somos luz, que somos a imagem e semelhança de Cristo. Se nós estivermos inseridos na videira, nele, se nós vivermos para Ele, amados, sim, nós seremos luz e sal da terra, aqui como a palavra de Deus diz também. Então, quando nós entendemos isso, amados, a palavra de Deus diz, viu grande luz aos que aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Você já imaginou isso? Viviam na região da sombra da morte, ou seja, aquilo era tenebroso, aquele lugar era imperfeito, era condenável, era perdição, amados. Da mesma forma que nós vemos em algumas situações, nas cidades em que nós estamos inseridos, a perdição do pecado, a perdição das drogas, do álcool, fazendo coisas terríveis. Agora, nós olhamos para a condição do alcoólatra, mas não olhamos para a condição daquele que condena o alcoólatra. Quem é? Aquele que vende absurdamente todo tipo de álcool, de bebida, independentemente se aquela pessoa está morrendo, perdeu-se amor, perdeu-se a identidade, se perdeu o desejo de ver pessoas recuperadas. Por quê? Às vezes uma pessoa vai comprar bebida, seja numa distribuidora, seja num bar, ele está já quase morrendo, quase padecendo. Mas o interessante para aquele que vende é continuar vendendo. Então, independentemente de como aquela pessoa está, o que ele quer é vender.
Então, quando ele vende, ele está matando mais uma vez, condenando aquela pessoa. E talvez você que faça isso, amados, me condene por falar, pastor, esse é o meu emprego, esse é o meu sustento, é o meu ganha-pão. O teu sustento e o teu ganha-pão não pode ser para matar vidas, amados. O teu sustento e o teu ganha-pão não foi, você não veio aqui na terra, você não foi instituído, está vivo até hoje para matar pessoas, não. Ah, mas eles querem, a opção de escolha é deles, eu sei disso. Mas a opção de escolha é tua também, de vender ou não, de matar ou dar vida a ele. Ah, mas como é que eu vou procurar outra coisa? Você tem uma mente brilhante, amados. Você é um administrador daquilo que você faz. Você pode administrar tantas outras coisas. Talvez você não se revele. Talvez a dependência do álcool nessas cidades é tão grande, é tão intensa que nós não conseguimos enxergar. Certa vez estava conversando, esse ano ainda, o ano passado, com um proprietário de mercado e ele falou que a venda de bebida alcoólica nestas cidades é tão intensa que ele não acredita a grandeza do consumo de umas cidades tão pequenas e nós não enxergamos. Agora, é notório, é fácil você ver nos supermercados, em alguns lugares, quando o carrinho está cheio de bebida e a porção de alimento que vai para casa é o menor, mas as bebidas estão repletas nos carrinhos e nos carros. Esse é o consumo exagerado do álcool, esse é o consumo exagerado de um lugar que pensa que o álcool pode trazer algo novo, pode trazer alegria. Essa alegria é momentânea, essa alegria é passageira. A palavra de Deus diz que quando nos revelou, jazia em trevas, viu grande luz, o povo que jazia em trevas. Os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante passou a Jesus a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, essa palavra de arrependimento, amados. Eu não estou dizendo para você, olha, você não presta, você está vivendo nas trevas quando está bebendo, não. Eu só estou dizendo que você pode refletir quanto a isso. Você pode refletir e entender que você que está na mesa de um bar todos os dias, a semana toda, por meses, por anos, e talvez você esqueça da tua família, porque a sua família está em casa te esperando. Os seus filhos estão em casa. A sua esposa está te esperando e de repente você sai do seu ambiente de trabalho e vai direto para a mesa de bar e achando que aquela conversa, aquela suposta alegria momentânea, porque para alguns já não sentem mais nem dor de cabeça, mas alguns sentem dor de cabeça, mal-estar no dia seguinte, estão cansados, oprimidos pela dependência, por tanto álcool que já ingeriram ou ingerem. Então, amados, quando nós entendemos isso, a glória de Deus, nós clamamos por uma cidade que seja restaurada pela luz do mundo, pelo resplandecer da glória de Deus que toque as nossas vidas, que faça algo novo e tremendo. Às vezes nós olhamos um dependente alcoólico, uma pessoa que está dependendo do álcool, está caída nas ruas, está oprimida, toda suja, toda machucada, ferido de tanto cair, de tanto se machucar, ele está sem expectativa de vida e nós chegamos e condenamos ele mais ainda. Alguns dão alimento da vida, que é a palavra de Deus, e alguns dão alimento de morte, ou seja, simplesmente dão a ele mais uma garrafa de bebida, toma aí, morra logo. Amados, nós precisamos entender que nós, como igreja, precisamos declarar sobre as terras de Santa Rita do Araguaia e Alto Araguaia, denominado Santa Rita do Araguaia, a qual eu chamo de Rita do Araguaia, porque santo é o Senhor. O poder está no Senhor, em nenhum outro, em nenhuma imagem, em nenhuma história há poder, em nada na trajetória da Bíblia, em nenhum lugar diz que uma imagem fez com que uma cidade fosse mudada e resplandecesse a glória de Deus, a não ser corações tementes, corações rendidos ao Senhor, se prostrando. Quando há arrependimento, a glória de Deus se manifesta. E eu sei que se a igreja se arrepender do que não tem feito, e se aqueles que estão vivendo no pecado conhecerem esta glória, a manifestação, a luz de Deus, aqueles que estão em trevas receberão o resplandecer da glória de Deus e se tornarão nova criatura para a glória dele. E a cidade de Rita do Araguaia e Alto Araguaia serão transformadas pela glória de Deus. Esta é minha oração e a minha convicção de quem eu sirvo e de quem eu sei que pode transformar essas cidades. Essas cidades não serão mais dominadas pelo álcool e pelas drogas, mas pela glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, para que todo caminhoneiro, todos que passam aqui e vão para várias regiões, para vários estados do Brasil, possam ver, ouvir
e reconhecer a soberania de Deus sobre a terra, sobre aqueles que o buscam em espírito e em verdade e são tementes a Ele e se arrependem. A função da igreja, você como cristão, amado, é orar, é clamar ao Senhor pela manifestação da sua glória e que Ele passe por esta cidade e faça algo tremendo e poderoso para a glória dEle. Que você receba esta palavra, amados, entendendo que não é uma acusação, mas é uma renúncia do pecado e um arrependimento genuíno de paz, de entendimento, para que a glória de Deus se manifeste em nossas cidades, aqui no Brasil, em todo lugar, para a glória de Deus. Eu declaro na tua vida, se você ainda tem alguma dependência, se você ainda depende de alguma química para se alegrar, que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria pura e genuína está nele, não numa garrafa de álcool, não num entorpecente, não num cigarro de maconha, não na cocaína, não no crack. Esta alegria, ou esta suposta alegria momentânea, que pode te levar à morte. Mas a alegria do Senhor e a paz do Senhor que excede todo o entendimento, ela te dá paz, esperança, para seguir a sua trajetória de vida e para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida e na tua história de vida. Para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.